Olá, está começando mais um programa Escolas do Conhecimento, idealizado e produzido pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, em parceria com as mais diversas áreas do ensino que estão dentro desse universo incrível chamado Univale. Nossa pauta de hoje é com a Escola de Ciências da Saúde e nós vamos falar sobre as possibilidades de promoção de saúde mental dentro do ambiente acadêmico. Quem vai falar com a gente sobre esse tema é o professor do curso Psicologia e responsável pelo programa Acolher aqui da Univale, o professor Gustavo da Silva Machado. Bem-vindo, professor, tudo bem contigo? Muito bem, Lívia, obrigado pelo convite, muito bom poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre o programa. Professor, explica pra gente o que é de fato esse programa Acolher e qual que é a história do programa. Então, Lívia, o programa Acolher, ele nasceu não há muito tempo, mas ele vem de um desejo de algumas docentes de psicologia e de outros cursos de pensar no acolhimento e na saúde mental da comunidade acadêmica. Isso vem por conta de uma série de questões que a gente ouve em sala de aula, que agora é virtual, né, mas que a gente ouvia em sala presencialmente, naquela conversa que os alunos puxavam a gente para conversar sobre o que estava acontecendo, e até de momentos em que alunos e alunas buscavam a coordenação de alguma forma para buscar apoio. Então vem com esse desejo, né, de pensar em promover um espaço de acolhimento, de saúde mental para a comunidade acadêmica. Eu não mas projeto, eu entrei esse ano, acabei de entrar, foi em fevereiro a minha inserção como responsável do curso, do programa Acolher. Anteriormente o programa ele era levado, né, pela professora Roberta, de uma maneira muito boa, assim, ela vinha pensando muitas questões sobre a saúde mental nesse espaço acadêmico. E desde 2018, então, a gente vem pensando sobre estratégias acadêmicas e de atendimento psicossocial dos estudantes dentro da universidade. Né? O programa ele tem como foco de trabalho, né, os alunos e alunas de todos os cursos da Univale e oferece atendimentos psicológicos e psiquiátricos quando necessário para pessoas em situação de crise. Né? Então, o nosso foco inicial é a promoção de saúde mental, né, que envolve melhorar a experiência acadêmica de modo geral, que ela não seja ansiogênica, que ela não seja promotora de sofrimento, mas em casos específicos onde há um sofrimento instalado já e algo um pouco mais grave, a gente oferece o atendimento psicológico e psiquiátrico. Você falou que vocês já estão desde 2018, né? Quais são os problemas mais comuns desses alunos? A gente sabe que a Univale é um ambiente plural e tem gente de todos os lugares. É a solidão, é a saudade de casa, é o bullying. Quais são as queixas mais comuns, professor? Sabe, Lívia, que as coisas mudaram bastante desde que a pandemia se instalou, né? As demandas que a gente hoje mudam significativamente por conta do modo de vida que a gente está vivenciando, né? As relações nas telas, tudo muda. Mas, inicialmente, antes da pandemia, a maior queixa dos alunos e alunas que buscavam o nosso programa era direcionada a questões de ansiedade, né? Então, a ansiedade como um sentimento, um sintoma, não um diagnóstico fechado, não era um transtorno de ansiedade, mas esses sintomas de ansiedade que são infelizmente, muito comuns no espaço acadêmico, né? Então, a dificuldade de lidar com os prazos, a dificuldade de lidar com as informações, com os conteúdos que são em excesso. A gente tem estudantes na nossa universidade que fazem 40 créditos por semestre, 30 e tantos créditos por semestre, com uma carga enorme de leitura e trabalho prático, enfim. Então, a queixa inicial é esse sentimento de ansiedade, esses sintomas de ansiedade, seguidos de sintomas depressivos também, que também são experimentados como essa tristeza que vai para além do esperado, né? Tristeza é um sentimento possível da condição humana, mas a depressão, os sentimentos depressivos vêm como essa dificuldade de controlar essa tristeza, né? Então, isso também vem como um dos motivos de busca pelo nosso trabalho. E também as questões que era um dos focos, né, do trabalho e segue sendo um dos focos do trabalho desde o começo, que é a questão de violência relacionada a gênero, né? Então a gente tem um foco de atuação também para pessoas que vivenciam algum tipo de violência no que diz respeito à situação de gênero ou sexualidade, né? Então são várias demandas, é muito difícil de precisar a que mais tem a busca, né? Porque as pessoas chegam às vezes com discursos bastante difusos por várias áreas, tem sintomas de ansiedade, tem sintomas depressivos, mas tem um descontentamento muito grande com a situação familiar, como tu falou.
mas se a gente tiver que elencar as principais, eu diria que são as questões de ansiedade e sintomas depressivos, de acordo com a relação acadêmica, né? E nesse momento da pandemia, as coisas mudaram drasticamente porque a gente não tem a produção dos vínculos sociais durante o espaço da... Isso muda bastante. Aumenta o sentimento de solidão, e com esse aumento do sentimento de solidão, a gente tem uma dificuldade de produzir elaboração, né? A gente elabora o sofrimento em pares, né? A gente constrói vínculos que nos mantêm articulados e capazes de resolver a situação. E na solidão trazida pela pandemia, a gente tem um aumento da procura do nosso programa também, um programa que precisou se reinventar por conta disso, mas que a demanda vai sim muito marcada pela questão do sofrimento associado à situação que a gente está vivenciando. Então, a pandemia aumentou a procura pelo acolher. E como é que ficou essa? Você teve que falar, a gente teve que se reinventar. Como é que ficaram os atendimentos? Foram prejudicados? Porque realmente a falta do contato humano, né, para a maioria das pessoas, é uma coisa que falta mesmo. A gente sente a falta do contato, do abraço, da conversa pessoal, né? E como é que vocês se reinventaram com isso? Como é que vocês conseguem atender o aluno de forma a, de fato, acolhê-los nesse momento? Eu não estava lá para ver, né? Eu entrei agora, mas eu acompanhei a Roberta e as psicólogas responsáveis também pelo programa nesse processo e fui atrás de como que foi essa situação de adaptação, né? Hoje, então, a gente realiza atendimentos online, né, no caso dos atendimentos psicológicos e psiquiátricos, mas também presenciais, seguindo os protocolos de distanciamento, né? Então, imediatamente, o programa teve que pensar em como autorizar esses atendimentos remotos. No caso da psicologia, o Conselho Federal de Psicologia aceita, né, essa modalidade de trabalho, e a gente conseguiu fazer uma transição aí para o atendimento virtual para muitas das situações. Uma das preocupações maiores, Lívia, é que o programa Acolher, ele não é um ambulatório de psicologia e psiquiatria. A gente não tem a pretensão de ser um trabalho ambulatorial restrito. A gente busca promoção de saúde dentro do ambiente universitário. E promoção de saúde não se faz só no atendimento individual. A gente demanda espaços coletivos, a gente demanda contatos comunitários, a gente precisa de ações que articulem não só o atendimento individual. E acho que essa está a nossa grande dificuldade do momento. Primeiro porque a gente não pode juntar todo mundo numa sala, né? Porque a gente não tem a questão do vírus. E também porque está todo mundo cansado de telas, está todo mundo cansado de uma série de questões que a virtualidade tem nos trazido, mas a gente está pensando em como trazer esse princípio norteador do programa, que é promoção de saúde mental e não só tratamento, porque senão a gente vira um ambulatório restrito, né? E não é o que a gente quer. Não era essa a proposta inicial, digamos assim, do programa. Exatamente. E falando em projetos futuros, né? Tendo em vista, a gente não sabe quanto tempo vai durar a pandemia, mas imagino que vocês tenham pensado o acolher aí para o pós-pandemia. E como é que está caminhando isso, professor? A gente está fazendo um dia por vez, né? A gente está melhorando o que a gente tem feito, né? Pensando em coisas que a gente consegue fazer e o que a gente não consegue fazer. Então, a gente segue com a proposta de acolhimentos psicológicos e psiquiátricos nesse momento, acolhimentos que eles têm um tempo limite, né? Então, a gente trabalha com a psicoterapia focal breve, que é uma modalidade de psicoterapia que tem uma duração aí restrita, para que a gente consiga atender também o número de pessoas que nos buscam, mas, ao mesmo tempo, promover um acolhimento que vincule a pessoa a outro serviço de saúde mental, né? Então, é um acolhimento inicial para manejo de crise e pensar em possibilidades. O que a gente tem considerado como grande fortalecimento do nosso trabalho agora, Lívia, é as atividades de grupo, né? As atividades que envolvem os grupos. Atualmente, nesse momento, o programa tem grupos de manejo de ansiedade e de construção de vínculo dentro da comunidade acadêmica. Esses grupos, eles acontecem de maneira virtual e a gente recém começou, não tenho como te dizer como que eles estão ou como que eles ficarão ao longo desse semestre, mas o nosso investimento grande será justamente nessas atividades onde os alunos e alunas se sintam acolhidos nesse espaço, mas que não necessariamente o atendimento individual seja o foco, né? A gente tem essa proposta assim, de pensar em estratégias de reflexão sobre a formação acadêmica que a gente tem oferecido. Professor Gustavo, muito obrigada aí pela tua participação aqui no nosso Escolas do Conhecimento. Muito bacana conhecer o projeto Acolher e espero que numa próxima a gente converse presencialmente e fale muito mais sobre o projeto. Obrigada, viu? Imagina, obrigado. Eu que agradeço o convite, fico à disposição.
Falaria muito mais, acabei falando demais, não sei se falei muito, Então, mas fico à disposição, tá bom? obrigada, professor. Esse é o Escolas do Conhecimento que vai ficando por aqui. Até a próxima.